Paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. Eu vim fazer esse vídeo rapidinho, para você ver e, o quão grande é a luta espiritual que está ocorrendo. E eu tenho chamado a atenção para vocês, irmão, se você dobrar o teu joelho, se colocar na linha de frente de batalha, você vai sentir isso, você vai perceber. Se você ficar só ouvindo, só buscando informação que é lançada aí, você vai se confundir. Agora, se tu dobrar o teu joelho e tu entrar nessa guerra espiritual, tu vai ver que é uma guerra espiritual. E eu quero deixar aqui um vídeo que ontem eu vi da ministra Damares, ela dentro da congregação dela, falando da luta que eles têm enfrentado em relação ao desaparecimento de crianças e adolescentes. Irmãos, deixa eu falar rapidinho para vocês. Aqui no canal Deixados para Trás, apesar do YouTube ter feito uma varredura ali, retirado uns quantos vídeos, outros eu mesmo tive que retirar. E mas eu postei no vídeo há uns 4 anos atrás, mais ou menos, falando a respeito do outro ministério que eu estava, de duas missionárias que trabalham lá no no alto Amazonas, evangelizando lá, a missionária Ruth. A missionária Ruth, na época, tinha 66 anos, agora deve estar com 70 e poucos anos, 71 talvez. E a missionária Simone, aqui do Rio Grande do Sul, duas mulheres que se entregaram a fazer essa obra missionária lá entre os indígenas, entre as populações ribeirinhas, e elas, num dos relatórios que elas vieram aqui no Sul prestar contas, a igreja observando, ouvindo, e elas falaram que lá na divisa Brasil, Guiana Francesa, Suriname ali, é uma terra sem lei. Os soldados franceses atravessam o rio Oiapoque, vão até os índios, traz algumas quinquilharias e levam assim, ó, quilos de diamante de volta. Sem falar das crianças que desaparecem, das meninas indígenas que são violentadas. Tudo uma terra sem lei. E tudo isso acontecendo há anos acontecendo ali. Veja, o governo, os governos que se passaram antes de entrar o Bolsonaro aí já sabiam disso, porque foi denunciado e não se fez nada. Não se fez nada. Então vocês observem bem aqui o que ela está falando, porque isso é resposta à oração. É resposta à oração. Por exemplo, vou dar a resposta à oração das duas missionárias. Por exemplo, que tanto elas oravam e pediram, Deus, tenha misericórdia, que alguém olhe para essa região abandonada do Oiapoque aqui, que isso aqui é uma terra sem lei, isso aqui poderia dar até uma guerra, os soldados invadirem outro país sem permissão nenhuma. O contrabando é liberado ali, é feito e tudo, e elas têm que fazer o trabalho quieto, sem abrir a boca. E aí agora tá aí, ó, o resultado tá vindo aqui, ó, pra fora, tá vindo à tona aqui, através da boca dela, da ministra Damares, está vindo aqui, ó. Isso é resposta à oração, irmãos. Então entenda, quando você for votar agora no segundo turno lá, pense bem e diga, Senhor, eu vou me preocupar com o meu estômago ou vou me preocupar com, as vozes que estão clamando a ti pedindo socorro e não podem? Você vai fazer com que todas essas denúncias sejam silenciadas novamente? Vai se preocupar, não, mas eu quero é que a minha geladeira esteja cheia. É isso? Ou você vai dar oportunidade para que Deus, através desse homem, continue operando e continue trabalhando em prol
nossas crianças que são sequestradas daqui fora, o que acontece aqui dentro do nosso país mesmo. Observem tudo o que ela está dizendo aqui. Na descrição eu vou deixar o vídeo completo. Eu vou botar só um trechinho aqui. Acreditem, nós estamos diante nessa eleição, não é de uma disputa política, é de uma guerra espiritual. Vou encerrar aqui, irmãos. Quando assumi o ministério, eu sempre soube da violência contra a criança. Os irmãos conhecem a minha história. Mas quando eu abri as gavetas do ministério, eu me apavorei. Estavam sendo escondidos de nós dados oficiais que não falavam para a igreja. A gente pregava, a gente falava, mas a gente não tinha todos os dados na mão. Por exemplo, irmãos, desaparece ainda no Brasil entre 9 e 11 mil crianças por ano. Meu Deus, para onde vão essas crianças? Irmãos, e o Bolsonaro, quando assumiu em 2019, ele deu uma ordem para a gente criar o maior programa de busca de crianças desaparecidas. Irmãos, foram 2 anos e meio para construir um protocolo para encontrar as crianças desaparecidas no Brasil. Por que não avança? Com toda a equipe de Bolsonaro se esforçando, porque é espiritual, irmãos. Aonde estão essas crianças? Irmãos, eu fui para a Amazônia e Bolsonaro disse: vamos para a fronteira, vamos fechar a fronteira, vamos atrás delas. Nós fomos para a Ilha do Marajó e descobrimos que crianças saem da Ilha do Marajó. Todo mundo pergunta: por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação? Irmãos, pelas crianças, Deus levantou um homem corajoso por elas. Eu não aguentava mais andar pelo Brasil e gritar. Não aguentava mais pedir: orem, orem. Alguém tenha que se levantar. E quem teve a coragem de se dispor e se levantar contra todos os ataques às crianças, a ideologia de gênero, o aborto, a pedofilia, o assassinato, a violência, foi um homem que era o improvável,
ser eleito presidente da República. Mas Deus tinha pressa. Deus não suportava mais o clamor das crianças. As crianças gritavam. Havia choro e gemido nas florestas. Havia grito nas cidades. Deus se levantou no trono e ouviu o grito das crianças no Brasil. Isso aqui não é discurso político. Isso aqui é fala de uma pastora que há 40 anos se arrasta pelo Brasil para pedir à igreja para salvar crianças.